Meus queridos, eu já vou começar esse vídeo dizendo: desde que eu comecei esse quadro, acho que eu nunca fiquei tão horrorizada com as histórias de bastidores de um único filme. Parecia que o próprio capiroto estava envolvido no negócio. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Produções Infernais. Quem não conhece o Mágico de Oz? Mesmo que você nunca tenha assistido esse clássico, é impossível escapar do impacto que ele teve na cultura pop. Temos muitas histórias terríveis para contar, então vamos começar logo com o show de horrores. O Mágico de Oz, escrito em 1900 por L. Frank Baum, já havia sido adaptado diversas vezes antes do filme de 1939, até mesmo pelo próprio autor, mas o resultado era sempre o mesmo: fracasso. Com isso, ele se viu forçado a vender os direitos de sua obra para pagar dívidas e acabou morrendo em 1919, vítima de um derrame, sem sua obra e sua fortuna. E não pense que a franquia em si era azarada. Não. Outras adaptações de histórias infantis na época tiveram o mesmo fim, porque elas pareciam saídas do pesadelo de alguém. Foi apenas com o lançamento de Branca de Neve e os Sete Anões, que foi um verdadeiro fenômeno mundial, que Hollywood começou a querer apostar em aventuras para toda a família. A MGM, comandada por Louis B. Mayer, saiu vencedora na compra dos direitos de O Mágico de Oz, que haviam sido recuperados pelo filho do autor. E assim, a produção do filme que conhecemos começa, e o caos também. Para início de conversa, esse filme teve vários diretores. Norman Taurog, que passou tão pouco tempo envolvido que até esqueceu que trabalhou no filme. Richard Thorpe, que foi demitido rapidamente. George Cukor, que chegou a tomar decisões importantes sobre os personagens, como mudar a cor do cabelo da Dorothy, mas também vazou. King Vidor, que filmou algumas das cenas em preto e branco no Kansas, e também pulou fora. E Victor Fleming, o diretor principal acreditado, que chegou até mesmo a sair do filme para dirigir E o Vento Levou, outra produção problemática da época. O roteiro passou por inúmeras mãos e revisões ao longo do processo de produção. Mesmo que só 3 pessoas tenham sido creditadas, acredite, muita gente se envolveu e trouxe elementos diferentes para o que seria a versão final. Sem falar que os compositores que criaram músicas originais para o longa tinham que alinhar aquele Frankenstein de roteiro com as suas canções. Eu mencionei que a canção mais famosa do filme, Somewhere Over the Rainbow, quase foi cortada da versão final. What? Pois é, graças aos céus alguém impediu essa heresia. E sim, a bagunça já tá grande e a gente ainda tá na pré-produção. Mas não se preocupem, as coisas pioram ainda mais quando o diretor, seja lá quem ele for a essa altura, gritar ação. O ator original do Homem de Lata, Buddy Ebsen, teve uma reação alérgica grave à poeira de alumínio usada em sua maquiagem, que revestiu seus pulmões e quase o matou. Ele deixou a produção, mas teve problemas respiratórios pelo resto da vida. Ebsen foi substituído por Jack Haley e a maquiagem foi trocada por uma pasta, que ainda assim causou uma infecção ocular no ator, que precisou de intervenção cirúrgica. Como? As próteses faciais do espantalho de Ray Bolger deixaram marcas temporárias no seu rosto por meses. E aí chegamos no leão. Pobre Burt Lahr. O processo de filmagem em Technicolor, que era uma novidade na época, exigia luzes intensas e brilhantes que elevavam a temperatura do set para mais de 38 graus. Isso fez com que a fantasia do leão covarde, feita de pelo de leão verdadeiro e pesando cerca de 40 quilos, se tornasse uma prisão sufocante e desconfortável para o ator. Ele nem conseguia comer sem a ajuda de um canudo. Tanto ele quanto Jack Haley, o Homem de Lata, tinham que se deitar em tábuas, pois seus figurinos eram pesados demais e eles não conseguiam comer com os demais. E devido ao suor e odor intenso de um dia inteiro de filmagens, a fantasia do leão tinha toda uma equipe para secá-la todas as noites. E 2 fantasias foram feitas para permitir que uma secasse enquanto a outra estava em uso. Já ouviram falar naquela substância chamada amianto, que costumava ser muito usada em construção civil e em filmes para criar neve falsa e depois foi banida depois que descobriram que ela estava ligada a câncer? O set de O Mágico de Oz estava coberto dela. O produto foi usado para simular neve em algumas cenas e alguns relatos indicam que ela foi usada para rechear a fantasia do espantalho, tornando-a à prova de fogo. Pois é, o ator com certeza não ia se queimar, mas
A que preço? Embora nenhuma morte tenha sido diretamente relacionada à exposição ao amianto, com certeza ele poderia ter causado sérios problemas de saúde para todos os envolvidos no filme. E agora chegamos à Bruxa Má. Papai do céu! A maquiagem verde de Margaret Hamilton continha cobre, uma substância tóxica que precisava ser cuidadosamente removida após cada dia de filmagem. E eu também mencionei que o material é altamente inflamável. Durante a filmagem de uma cena em que a personagem sai da terra dos Munchkins, o alçapão falhou durante sua saída e os efeitos pirotécnicos causaram queimaduras de 2º e 3º grau no rosto e mãos da atriz. Hamilton passou 6 semanas no hospital e em casa se recuperando. Quando voltou ao set, os nervos de suas mãos ainda estavam muito sensíveis. Então, ela usou luvas verdes pelo resto das filmagens em vez de maquiagem. E ela também se recusou a filmar qualquer outra cena envolvendo fogo. E ela fez muito bem, porque, adivinha, deu merda de novo. Pô, cara, de novo, cara! A dublê de Margaret, Betty Danko, assumiu o papel em uma cena em que a vilã voa pelo céu com sua vassoura. Eu mencionei que o cabo da vassoura estava preso a um cabo revestido de amianto? Pois é, ele de novo. O cano em questão estava preparado para emitir fumaça. No entanto, na 3ª tomada, ele explodiu, causando um corte profundo na perna de Betty e danos aos seus órgãos internos. Não foi o bastante ferir a bruxa e sua dublê. Os macacos alados também não escaparam. Em uma cena em que eles voam pelos céus, os fios que os seguravam se romperam durante a cena e todos caíram no chão, sofrendo vários ferimentos. Mas por que ninguém reclamou? Você deve estar se perguntando. Segundo Aljan Hermits, que escreveu um livro sobre os bastidores do filme, naquela época não existiam sindicatos. Estrelas e atores menos conhecidos eram basicamente escravos. Nani? E se tudo isso que eu mencionei já não fosse ruim o bastante, eis que chegamos à nossa protagonista, Judy Garland. O tratamento que ela recebeu no set do filme não foi apenas monstruoso, mas acabou transformando sua vida inteira em uma tragédia. Na época, ela tinha apenas 16 anos de idade, mas teve que suportar jornadas de trabalho extremamente longas e um sistema de estúdio que ignorava e, na verdade, encorajava o uso de substâncias como estimulantes para mantê-la trabalhando e pílulas para dormir para garantir seu descanso. E pasmem, quem a iniciou nesse comportamento foi a própria mãe da atriz. Executivos constantemente reclamavam de seu peso e a chamavam nos bastidores de porquinha gorda com tranças. Para garantir que sua aparência fosse adequada, Garland foi colocada em uma dieta à base de canja, café e cigarros. Pois é, cigarros. Mas o abuso físico e psicológico também se estendeu ao diretor Victor Fleming. Em uma cena em que o leão persegue o Totó, Dorothy agarra o cão e dá um tapa no leão, fazendo-o chorar. A atriz sempre caía na gargalhada, o que atrapalhava o cronograma do estúdio e custava uma fortuna em filme. O diretor a chamou de lado e lhe deu um tabefe na cara dizendo: para de fazer isso. E segundo o 3º ex-marido de Judy Garland, Sid Luft, os atores que interpretavam os Munchkins saíam para beber constantemente e tornavam a vida de Judy um inferno, colocando as mãos por baixo de seu vestido. What the fuck? Ela só tinha 16 anos. Após todos esses tormentos, Judy Garland não só passou a abusar de pílulas e cigarros, mas também se tornou alcoólatra. A atriz acabou morrendo por conta de uma overdose acidental aos 47 anos de idade. Mas depois de todo o tormento nos bastidores, você imaginaria que os esforços do elenco e equipe seriam recompensados com sucesso imediato, não é? Pois não foi o caso. Com todo o caos no set, o filme acabou custando 3 milhões de dólares, o que era uma fortuna na época, e acabou não tendo o impacto desejado pelo estúdio nas bilheterias. Apesar de receber algumas indicações ao Oscar, O Mágico de Oz acabou dando prejuízo à MGM. Victor Fleming, no entanto, que ficou indo de uma produção a outra, acabou se dando muito bem naquele ano, já que seu outro projeto, E o Vento Levou,
dominou nas premiações e ele levou o troféu de melhor diretor no Oscar. Mas então você deve estar se perguntando como um filme que fracassou em seu lançamento e foi o desastre que foi nos bastidores se tornou o gigante que conhecemos hoje. Graças ao canal CBS, que pagou para exibir O Mágico de Oz em sua programação em 1956, o longa ganhou vida nova. Dezenas de milhões de espectadores puderam conhecer o filme pela primeira vez. A MGM, empolgada, fez disso um evento anual que se tornou muito aguardado pelo público e fez com que O Mágico de Oz ganhasse uma enorme legião de novos fãs e garantiu mais alguns milhões aos cofres do estúdio. Só levou uns 20 anos, mas finalmente o filme foi um sucesso e deu lucro. Depois de tudo que essa equipe e elenco tiveram que passar, O Mágico de Oz se tornar uma lenda do cinema era o mínimo. Eu sei, você deve estar pensando: Camila, você não falou nada sobre a história do Munchkin enforcado no fundo do set e outras trocentas histórias bizarras. Eu me ative a apenas histórias documentadas, porque se eu fosse incluir todos os rumores, esse vídeo não teria fim. E as histórias reais já são mais do que o bastante para essa produção infernal. E é isso aí, Cinemaginários, espero que tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais para conferir mais críticas e novidades do mundo do cinema e, quem sabe, mais produções infernais. Tchau, tchau!